Olá, pessoal. Boa noite. Vou adicionar aqui. Só um momentinho. Aqui tá ela. Tô aguardando um pouquinho. Nós vamos conversar hoje, eu e a Ana. Oi, guria. Oi, tudo bom? Você tá me Agora sim. escutando bem, Tá me Gi? vendo bem, Ana? Tô, Também tô tô te te ouvindo vendo. bem. Tu tá me vendo? Tá, Tá. tá bem então. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Giana Petrini, eu sou psicóloga, faço parte da equipe do NAP. Oi, pessoal, tudo bom? Sou Ana Carolina, sou psicóloga também, atual coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Hoje a gente vai conversar com você sobre procrastinação, né? E até brinquei com a Giana, né? Se hoje a gente podia adiar a live sobre procrastinação, né? Então, né, a gente brinquei com ela sobre isso, né? Se dava pra gente é, adiar, né? Então, que é exatamente isso, né? A procrastinação é a gente adiar as nossas tarefas, normalmente intencionalmente, mas nem sempre a gente sabendo por que que tá adiando as tarefas, né? Então, é, escolher adiar, mas nem sempre sabendo exatamente por que que tá né, adiando essas tarefas, por que que tá fazendo isso, assim, né? E dentro de umas das teorias que eu estudo sobre procrastinação, o autor ele fala sobre que existem três jeitos de procrastinar, assim, e eles podem estar baseados, então, né, procrastinar em função do tempo, o outro a gente procrastina em função da expectativa que a gente cria com a tarefa que a gente vai fazer, e a outra a gente pode procrastinar em função do valor que a gente está dando para aquela tarefa que a gente vai fazer, né? Então, é, muitas vezes, se eu dou muita expectativa para a tarefa, eu acabo procrastinando por medo de não dar conta, né, de atingir aquela expectativa. Então, eu acabo colocando ela cada vez mais uma exigência tão grande que eu, né, acabo adiando, porque é como se eu não conseguisse dar conta da, da tarefa que eu acabo tendo que fazer, né? Ou então quando é por conta do valor, né? Quando eu valorizo muito a tarefa também é como se eu não estivesse com condições de cumprir aquela tarefa, né? E o tempo é aquela coisa de que eu tenho tanto tempo que eu dá para fazer semana que vem, dá para fazer no outro dia, e quando vê o tempo terminou e a gente aí tem que fazer na madrugada porque é para amanhã, né? É, Então isso muitas vezes acontece, né? e às vezes acontece tudo junto, né, Ana? Às vezes a gente Exatamente. atribui, assim, um valor grande e aí pensa, bom, mas eu tenho que terminar o meu TCC e tenho que entregar ele só em outubro, né? E no final de outubro, então eu vou procrastinando isso, assim, e aí não vou fazendo e vou literalmente empurrando com a barriga, né? Uhum, exatamente. E é uma atividade que tem um super valor, né? Que é Sim. exatamente o que tu tá dizendo. Uhum. Tem uma importância muito grande, né? Então, esse jeito de adiar, né? Essa forma que a gente vai adiando, né?
as coisas na nossa vida, assim. E é um Então, que faz, né, Ana? Todos Oi? nós, assim, um pouquinho de procrastinação a gente acaba fazendo em todos os setores, assim, né? Eu estava falando agora, eu estava me lembrando justamente disso, né? De algumas atividades que, inclusive, a gente tem em comum, né? E que, Aham. e que daí eu vou procrastinando, assim, né? Justamente por dar um valor grande, assim, para aquela tarefa, por entender a importância que ela tem para nós, assim. E, Aham. e aí a gente vai sempre achando que precisa de algo mais, tem que colocar um pouquinho Aham. mais, tem que parar mais, tem que olhar, né, mais para aquilo, assim. A Jana está se referindo a um artigo que, teoricamente, a gente deveria estar escrevendo juntas, né? E ela começou a escrever sozinha, e eu já pedi para ela me mandar várias vezes, né, o que ela já escreveu. E aí ela não me manda porque ela acha que não tá bom o suficiente. E aí, E é isso, né? E na verdade ela, né, traz como a questão da procrastinação, e é exatamente isso. Quanto juntas a gente poderia estar produzindo algo e construindo e tendo ideias, e que com a questão de procrastinar acaba não ficando também uma tarefa só tua, né? Ou só dela, e aí vocês podem pensar quantas vezes vocês fazem isso, né? E pesando também uma tarefa só para vocês. Quando se estivessem repartindo, poderia pesar menos, né? Só para vocês a tarefa. exato. E aí acho que um dos pontos, né, que a procrastinação ela está envolvida com 4 pilares que eu acho que são bem importantes da gente pensar, que é os 4 pilares que vão envolvendo a nossa vida como um todo, que é o físico, que é o emocional, que é o social e que é o ambiente. Então, quando um desses pilares não está bem, ou dois desses pilares não está bem, a gente também acaba tendendo a adiar mais as nossas tarefas. Então, a importância de vocês avaliarem como é que estão esses pilares na vida de vocês, né? E muitas vezes, às vezes, um pilar não está bem, mas a gente está ali se equilibrando, e quando vê o preço lá na frente é alto por estar se equilibrando muito, Uhum, né? uhum. E, e acaba e acaba, na verdade, ficando com. É, depois, ou fica com sono muito prejudicado, É. né? Ou fica com a própria saúde física muito prejudicada, né? Ou emocionalmente esgotado, né? Porque foi levando e foi conseguindo dar conta das tarefas, mas com um preço muito alto. Então, a importância assim, de vocês poderem ter um ambiente que vocês consideram que está bom para vocês, né? Dentro daquele possível, né? Para poder dar conta das tarefas. Né? Organizar também a parte de toda a parte da vida de vocês que é a parte física, né? E eu não falo da coisa de ser o super fitness que está na moda agora, é isso, mas de ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, né? No sentido de E cuidado, né, Ana? isso, né? De tomar café da manhã, de almoçar. E esses dias conversava com uma aluna que eu trabalho numa outra situação e é com outros alunos juntos, e ela dizia isso, né? Que num outro momento em que eu trabalhei com ela individualmente, ela até colocou isso, que é só a questão de conseguir ter um horário para comer o almoço no horário que tinha que ser o almoço, né? Uhum. Tomar o café da manhã no horário que tem que ser o café da manhã. Tomar, jantar no horário que tem que jantar. Então, acho que demarcar esses horários também vão determinando uma rotina em que a gente consegue também organizar melhor as outras tarefas que a gente tem ao longo do dia. E nos traz uma sensação de normalidade também, né, Ana? Quando a gente vai retornando para nossa rotina, assim. Então, me lembro no início do isolamento, um hábito que eu adoro, que é tomar banho quando eu acordo de manhã. E aí parece que meu dia começa, né? E no início do isolamento isso parou.
né? Eu, na verdade, não é isso, Carol. Eu parei colocando sujeito na frase, né? Eu parei com... Então, eu acordava de manhã, me trocava e já começava a trabalhar. E aí, com o tempo, eu fui percebendo como aquela atividade de tomar um banho de manhã logo que eu acordava fazia toda a diferença no meu dia. Uma simples atividade, assim. E aí, retornando com isso, eu consegui também, inclusive, dar seguimento mais ao nosso artigo. Porque daí me trouxe a sensação de parar de procrastinar algumas coisas e dar seguimento em outras que em algum momento tinha se parado, assim. Eu não sei se o pessoal também vai se identificando com o que a gente está falando aqui, se em algum momento vocês quiserem ir compartilhando junto conosco, como é que vocês percebem a rotina de vocês, como é que vocês estão se identificando também com a questão da procrastinação, assim. Sintam-se sempre bem-vindos para compartilhar junto conosco. Mas isso que tu traz, Giana, é super importante, né? De que tentar poder manter uma rotina e até agora acho que para a volta do EAD é uma coisa bem importante, que é organizar uma rotina mais próximo, né, de uma rotina que seria bom, se eu tenho aula às 8, mesmo que a gente não... A ideia, né, que as aulas possam ficar gravadas para que vocês se organizem num horário melhor para vocês, mas que vocês estipulem uma rotina, né? Então, acordar no mesmo horário, mais ou menos no mesmo horário todos os dias, ter um horário para ir dormir. Então, marquem um dia de vocês, exatamente como eu falava antes, com esses momentos em que né, organiza uma rotina. Então, almoço, janta, né, café da manhã. E isso se ajuda a acordar, tomar banho, e se já era uma rotina que tu tinha antes, enfim, da pandemia, poder, né, ou retomar essa rotina ou manter essa rotina, que é algo que vai trazendo organização para o dia também, né, que são atividades importantes para nos manter mais organizados. Assim. E uma das coisas que também a gente tinha conversado, né, em termos de poder conversar sobre como também não procrastinar, né? Porque a ideia é poder trabalhar no contraponto disso, né? Que é como organizar uma rotina que vai ajudando a evitar essa procrastinação, né? Porque acho que uma das coisas que é importante a gente dizer, acho que tu trazia antes no início, né, de que em alguma medida a gente sempre vai procrastinar e tá bem, assim, né? Tá bem no sentido de que, bom, tem dias em que a gente não é tão produtivo numa área, né, e vai adiar aquela tarefa por algum motivo. Né? Então, escolhe fazer isso, né, e tá bem, né, em alguma medida a gente está procrastinando aquela tarefa. Né? Mas isso se tornar rotina é que vira o problema. Né? Então a gente não pode ficar adiando sempre as nossas tarefas, porque isso só vai nos causar prejuízo, porque lá na frente esse tempo não vai voltar e ele vai nos cobrar. Né? Então, uma das coisas que a gente falava, assim, e que é uma forma de se organizar, é poder ter um planejamento da sua rotina. Né? Então, e normalmente, quanto mais fracionado for esse planejamento, e normalmente quem trabalha, quem estuda, assim, com gestão do tempo, né, vê que esses planejamentos mais curtos, que normalmente são de uma semana, organizam melhor a rotina nesse sentido, né, de que tu consegue enxergar o que tu tem para aquela semana, te organizar. Então, pense como é que estão distribuídas as semanas de vocês, que aulas que vocês têm em cada dia da semana, como é que estão distribuídas essas aulas, como é que vocês estão organizados para assistir cada uma dessas aulas, né? Claro que vocês vão saber como é que elas vão acontecer a partir do dia, né, da semana do dia 3, que é quando os professores vão conversar com vocês, vão dar os planos de ensino para vocês. Mas a partir daí, organizem, né, esse material, né, de como vocês vão estar distribuindo as atividades que vocês têm para
fazer. Sabe, Ana, isso que tu tava fazendo, assim, perdão, que tu tava falando, eu até no início tive que passar por esse processo, assim, no início eu digo, no início de março, assim, eu passei mais ou menos por esse processo com o Francisco, né, que todos sabem que eu tenho um filho de 6 anos, e aí, justamente por ele ser 6 anos, eu tive que organizar a minha rotina e a dele, né, e poder fazer com que essas duas rotinas se encaixassem, assim. E, e eu comecei a organizar pensando a minha rotina nos horários de aula dele. Então, como eu iria poder dispor os meus horários para os meus pacientes, para os nossos alunos, para as nossas atividades, e como a gente podia também se organizar para que eu pudesse acompanhá-lo nesse período de aulas, assim, também, que era importante. E até vou mostrar e peço com licença para ti, assim, já tinha É, conversado claro. antes, mas preparei para ele, né, uma rotina de forma que a gente justamente olhasse o horário da aula e aí coloquei em horários. Acho que o Anderson colocou também junto conosco um cronograma com os horários. Então, organizei por horários, pensando inicialmente nos horários de aula e no que eu deveria fazer antes e no que eu poderia fazer depois, né? Pensando bem isso, assim, no horário do almoço, no horário da janta, no horário de tomar banho, nas outras atividades e como a gente poderia se organizar. Por que eu pensei isso, Ana? E aí, enfim, pode até compartilhar junto conosco, assim, porque quando a gente se organiza a partir do horário de aula, evita com que a gente venha procrastinar as atividades, né? Então, evita com que a gente procrastine, assim, de deixar para depois, ou vou assistir a aula em outro momento, né? Ou ele vai assistir em outro momento. Então, aquele horário já estava organizado para fazer aquela atividade. Isso, exatamente. Poder definir o horário que vocês vão se organizar para assistir às aulas, para fazer as atividades que são propostas das aulas, é bem importante, né? É como ir na aula, né? Vocês têm um horário para ir na aula, por mais que às vezes chegue atrasado, sai um pouquinho antes, mas é como ir na aula, né? Tentem colocar esse processo, né, pensando no EAD, exatamente para não procrastinar, porque exatamente como eu falei, depois o tempo não volta e quando vem embolou lá na frente. A Jana falava sobre talvez já tenha lá um link de um né, um planner mensal, semanal, desculpa, gente, que a gente disponibilizou no Instagram. Não sei se já está lá, se não está no nosso Instagram, a gente vai colocar então para se vocês quiserem também usar como uma sugestão de forma de se organizar para a semana, né, colocando lá os horários das atividades que vocês têm e como se organizar, né? E aí eu acho que uma das coisas que é bem importante, que eu acho que era isso que tu trazia, né, Uhum. Giana, que é poder, além de estipular os horários, né, eu acho que é poder vocês também estipularem formas, assim, né? Então, verificar quais são as disciplinas que vocês estão fazendo, quais são as disciplinas que são mais difíceis ou aquelas que vão exigir mais horas de vocês, né? Então, para saber quanto tempo vocês vão precisar dedicar para as disciplinas que vocês vão estar estudando no semestre. Porque algumas disciplinas vão exigir mais tempo, outras menos. Não só pela carga horária da disciplina, Uhum. mas ou porque ela tem mais conteúdo, né, ou porque vocês têm mais dificuldade naquela disciplina, ou porque vocês gostam, né, querem dedicar mais tempo para aquela disciplina, né, enfim. Então pensem também nessa distribuição do tempo nesse sentido, né? Uhum. Como que vocês vão distribuir para cada uma delas, porque cada uma das disciplinas vai exigir um tempo diferente, exatamente porque não, as dificuldades das disciplinas, né, ou as tarefas das disciplinas não são iguais, né? Uhum. Uhum. Vão demandar mais ou menos algumas disciplinas. Então, isso é bem importante, assim. E em termos de organização também, e procrastinação, acho que uma das coisas da procrastinação que é bem importante que a gente não falou
e que está relacionada com a procrastinação é a questão do prazer. A gente também tende a procrastinar, e eu acho que em outro momento eu também já falei sobre isso, em alguma live, se eu não me engano, que a gente procrastina porque muitas vezes a gente coloca o prazer na frente do que a gente tem que fazer, né? Do dever, assim. Na verdade, a gente nasce, né, se a gente for pensar em termos químicos, cerebrais, a gente nasce mais instinto do prazer do que de dever. Né? E com o tempo a gente vai desenvolvendo função executiva para tomar decisão, para planejar, para resolver problemas. Né? Mas a nossa tendência é ter prazer. Né? Então, conforme vocês vão também cumprindo algumas tarefas, ao longo desse período, né, vão fracionando as tarefas em pequenas tarefas, para que vocês possam, no meio desses intervalos, vocês vão colocando pequenas atividades de prazer, né, entre uma e outra. Assim, né. Uma das coisas que é bem importante é não se programem para estudar horas seguidas, fracionem esse tempo, né? Então, em termos de 40, 50 minutos, e entre esses 10 minutos de intervalo, façam algo que vocês gostem, porque vocês vão estar também dando uma informação para o cérebro de vocês que é bem importante, que é tá legal agora, dá para continuar, né? Então, eu estou fazendo algo que me dá prazer e que dá para continuar. Cumprir uma tarefa também é algo que nos dá prazer. Mas, às vezes, ligar para uma amiga e falar alguma coisa, né? Tomar uma xícara de café, né? São também pequenos prazeres, mas que também dão uma informação importante para o nosso cérebro. Né? E nos mantém com vontade de continuar na tarefa. Às vezes até pequenas atividades, né, Ana? Tomar um café olhando para algo que a gente goste, né? Ou para uma vista que a gente goste, ou parar em alguns momentos e fazer. Ainda essa semana uma aluna estava falando o quanto ela gostava de fazer meditação e o quanto ela gostava de parar nesse tempo, assim, que ela parava e ela dizia, entre os meus estudos, 10 minutos eu paro e faço meditação. Então, para ela, aquilo era uma atividade super prazerosa, né? Outras pessoas fazem a relação, às vezes, com um pedacinho de chocolate meio amargo, né? Outras pessoas fazem relação com parar e olhar para uma vista que goste, assim. Então, acho que não importa muito o que exatamente, mas que a gente possa se beneficiar com isso. Exatamente, exatamente. Eu acredito que esse é o caminho. E também tem alguns aplicativos de qualidade em português que nos ajudam nessa tarefa, que tem meditações de 5 minutos, né, de 10 minutos de meditação guiada. E muitas vezes indicando ali que é para melhorar a concentração, que é para ajudar na hora dos estudos, né? E que facilitam esse processo também. E que fazem, que garantem um relaxamento e uma melhora, inclusive, de todo o processo cognitivo para estudar, inclusive, e que vai, né, gerar todo um processo de recompensa também. Né? Então, acho que essa tua lembrança é super importante, né, Giana? Né, de lembrar desse autocuidado, assim, também. Que eu acho que isso é bem, bem importante, né, da gente poder pensar, né, nesses processos do fracionado e entre, né, esses intervalos, né, fazer algo que traga prazer, né, que goste, né, passear também, como eu sempre falo, passear ou brincar com seu pet, né, com seu bichinho de estimação, que também são coisas que vão, né, trazendo uma motivação, né, que é bem importante. Né. Então, E quando a gente termina uma atividade, né, Ana, também é muito legal da gente poder olhar para aquela atividade. Para mim, serve como um fator de motivação. Poder olhar para aquela atividade
que eu terminei, ou que a gente terminou juntas, ou que a gente terminou enquanto equipe, assim. E perceber que legal, que bom que eu consegui vencer a procrastinação e a gente terminou isso juntas, né? E isso eu acho que também, para mim, pessoalmente, é bastante motivador, assim, a gente poder olhar essa atividade pronta. E muitas vezes a procrastinação, ela nos deixa com uma sensação de que realmente aquilo ficou para trás, né? De que está pendente aquilo. E que em algum momento, sim, eu vou ter que fazer, né? Mas que não traz essa sensação de atividade completa. Porque a procrastinação ela é como uma bola de ferro presa no pé, né? Uhum, Que tu vai puxando, traz a sensação de culpa, né? uhum, E fica com aquilo te lembrando que tu tem ali, por mais que tu esteja fazendo muitas vezes algo que tu, né, goste de fazer, que é aquilo que eu vou colocar o prazer na frente do dever, tem uma sensação de culpa que nem permite que tu aproveite a sensação, a atividade de prazer que tu tá fazendo e, e tá adiando a atividade que tu precisaria fazer, né? Então, com certeza o alívio que traz também poder se organizar e colocar em prática a sua organização, né? E ter o prazer de ver a sua atividade executada é, uhum, é, também traz uma recompensa. uhum, uhum. É a sensação de entregar o trabalho, né? É a sensação. Que todo mundo já teve isso, né? Tipo, ai, entreguei o trabalho, né? Uhum, Oba, né? uhum. Então, eu vejo como algo que dá aquele alívio, assim, quando termina e entrega, né? Que é Entreguei, aquele... matei o meu leão, né? Exatamente. Ou mesmo depois, eu não sei vocês, mas eu depois que termino de lavar a louça, eu acho, que ótimo, né? Terminei de lavar a louça, assim, né? Porque não é uma tarefa Prazerosa. prazerosa para mim, mas tem que ser feito, né? Uhum, uhum. E ver a pia sem nada dentro me dá prazer. É, Então, eu faço porque eu não gosto de ver a pia cheia de coisa, assim. Então a recompensa tá nisso para mim, né? hoje ainda quando a gente conversava, né, Ana, eu estava me lembrando de um professor, assim, que eu tive há alguns anos atrás, que ele dizia, assim, que muitas vezes ele ia fazer atividade e que essa era a técnica dele, assim, que ele ia fazer atividade dizendo o quanto ele não gostaria de estar ali, mas ele simplesmente ia, né? Então, ai, coisa, não queria estar sentando aqui para fazer isso, já sentando para escrever o artigo, ou já sentando para escrever o que ele tinha que fazer. Então, me lembrei agora de ti falando, fazendo analogia com a louça, assim, de quantas vezes eu na frente da pia também lavando a louça, pensando, ai, que coisa, por que eu tô tendo que lavar, enfim, mas já fazendo aquela atividade, assim. Então, penso que uma das técnicas que a gente pode utilizar ao nosso favor, não a favor da procrastinação, mas ao nosso favor, é cumprir as nossas atividades, é perceber que sim, que a gente não gostaria de estar fazendo aquilo ali, mas que bom que eu vou ir fazendo, mesmo que o meu cérebro me diga ao contrário, mesmo que meu cérebro esteja me mandando fazer aquilo diferente, assim. Então, às vezes, organizar a rotina, seguir a rotina, não é fácil para todos nós, mas é algo que a gente tem que ir aos pouquinhos e retomando, porque em algum momento as nossas atividades vão voltar, as aulas vão voltar e a gente vai precisar de tudo isso de novo, né? Eu acredito que quanto mais vocês lembrarem que vocês conseguindo colocar, né, tendo uma rotina organizada e as aulas em dia, menos vai embolar lá na frente. Uhum. Lembrem que a gente está com um semestre muito, muito curto, né? O nosso semestre vai ser de 14 semanas. Vai passar muito rápido. Então, se vocês conseguirem, né, pensem nisso, né, de organizarem. A gente tem entrado em algumas turmas e já trabalhado essa questão da organização do tempo também. Né? Mas como eu falei, já tem na nossa página, se já não está, né, vai ser colocado, né, na página do Instagram. Esse planner, né, esse planejamento de semanal para vocês. Né? Então coloquem ali todas as atividades que vocês têm com a distribuição
de como é que vocês vão ter tanto das aulas quanto vocês estão planejando, a forma como vocês vão estudar e se organizar para entregar as tarefas que vocês têm para fazer. Para que não embole, porque se ficar para amanhã, amanhã vai ter mais coisa. E na semana que vem vai ter mais outras atividades. Né? E essas atividades vão começar a embolar e o final de semana acaba ficando curto. E é importante também vocês aproveitarem o final de semana para fazer outras atividades, que não só estudar. Né? Dentro do que a gente falava sobre ter as atividades de prazer, né? Então, né, tem que ter tempo de conversar com as amigas, tem que ter tempo de poder namorar para quem tem namorado. Né? Então, tem que poder ter tempo de ter outras atividades que não só estudar. E aí, quando começa a embolar muito, o tempo fica... o tempo, ele não para a gente fazer as coisas. Né? A gente é que tem que poder administrar esse tempo de uma forma que ele trabalhe a nosso favor e não que a gente corra atrás dele. Então, por isso que essa distribuição, pensar, né? Até uma das coisas que muitas vezes quando eu sento com alguns alunos, né, eu até pergunto para eles, vocês sabem quanto tempo vocês demoram para ler um capítulo de livro, né, ou um artigo? Porque isso faz diferença na hora de planejar também, para organizar a sua forma de estudar. Né? Porque isso, bom, se eu leio um capítulo, eu demoro, né, aquela matéria vai me exigir que eu fique 2, 3 horas, né, estudando, né, eu vou precisar distribuir isso na minha semana, de alguma maneira. Né? Lembrando que mais do que 40, 50 minutos, já a atenção de vocês já caiu bastante. Então, lembrem de fazer os intervalos. Né? Dentro Que disso, são bem importantes. Ana, também me lembra um pouquinho da gente priorizar os nossos objetivos, assim, priorizar as tarefas, né? Uhum. Da gente pensar, assim, nesse momento, o que precisa ser feito, né? O que eu preciso organizar num primeiro momento. Então, bom, eu tô com essa tarefa aqui em atraso, eu tô com essa atividade em atraso, o que eu preciso... Qual a importância que ela tem frente às outras que estão em atraso, assim. Então, poder priorizar e colocar numa balança, né? O que me prejudica nesse momento, o que não me prejudica, o que eu posso deixar para um segundo momento, o que eu preciso fazer agora. Então, eu fico pensando um pouquinho no TCC, e quando a gente precisa entregar ele lá em outubro, assim, o que precisa fazer para que eu chegue até lá, né? E quando que eu preciso começar ele? Pensando em elencar atividades, assim, em elencar prioridades. Então, da gente começar o quanto antes, assim, porque realmente ele vai demorar mais do que talvez se eu fosse construir um projeto, né? Exatamente. Eu acho que tu falasse uma coisa bem importante, Giana, que é a gente poder pensar também né, nesse planejamento, primeiro nesse propósito, né? Que a gente tem um propósito maior né, todo mundo tem um propósito maior que está na faculdade em poder se formar, né? Mas se esperar para poder ter a motivação de pegar o canudo na mão vai demorar muito. Então, poder fracionar em pequenos objetivos para poder fazer a roda girar. Né? E que isso é bem, bem importante também. E aí, eu acho que a gente falava de um planejamento semanal, né? Que é poder se organizar para a semana, mas também poder fazer uma lista de tarefas do dia. Né? O que eu preciso fazer por meu dia? E aí isso entra também, e a gente tem que poder pensar numa organização, porque a procrastinação, ela também faz com que a gente se atrapalhe nas nossas atividades cotidianas, né? Ou a gente usa as nossas atividades cotidianas para procrastinar, muitas vezes, as nossas atividades acadêmicas, né? Porque a gente tem que pensar que no nosso dia a gente tem que cozinhar, a gente tem que ir no super, né? A gente tem que lavar roupa, a gente tem que organizar a casa, né? A gente tem
que lavar louça, como eu falava antes. A gente tem uma série de atividades que elas têm que estar englobadas nessas atividades, nesse planejamento, né, também, para aquelas pessoas que moram sozinhas, ou para aquelas pessoas que dividem casa, ou mesmo quem mora com a família, né, que precisa ajudar a família, enfim, ou quem trabalha. Então, todas essas atividades elas têm que estar também inseridas na nossa organização. E uma lista de tarefas diárias ajuda a gente a organizar também a mente, de que, bom, né, eu preciso ou ir no super, né, ou né, colocar roupa para lavar, enfim. E vai nos organizando também para que a gente possa ir organizando a nossa mente para poder ir aos poucos organizando também nossas atividades acadêmicas, que foi o que tu trazia lá no início com o teu planejamento do Francisco, né? Que tu fez um planejamento para ti e para ele, e os dois planejamentos têm que se cruzar, né? Porque tu precisa que se cruze para tu poder cuidar dele também, né? Eu E acho que com isso, tem de alguém que elencar. colocou alguma coisa ali. Sim, teve uma colaboração de uma. Não, não é aluna nossa, mas ela colocou que as lives têm sido muito importantes. Que bom que vocês estão conseguindo. Ah, que bom. Que legal. Obrigada pelo retorno. A gente faz as lives para todo mundo, assim, com certeza. Que bom, né? Que tá dando resultado. Uhum. Aproveitar. Você estava falando antes, acho que Uhum. acho que cortou um pouquinho a minha internet, Ana, mas justamente isso, assim, de cruzar as duas rotinas e, claro, a rotina que eu utilizei aqui é uma rotina semanal, ela muda, né? Mas também tem a diária, assim, de coisas que a gente precisa fazer e que surgem de um dia para o outro. Então, todos os dias tem uma listinha, né, de coisas que eu preciso fazer para o outro dia e que ele também precisa fazer, né? Uhum. E outras que são Vou, tarefas vou. semanais, assim. Agora eu vou. Uhum. E outras que são Uhum. tarefas semanais. Sim. Sim. As listas nesse momento, né? Uhum. É. E que muitas vezes são 10, 15 minutos do dia que organiza o restante do dia e faz com que a gente consiga ter mais qualidade ao longo do dia e ao longo da semana também. Uhum. Então, é bem importante para que acabe fazendo com que o dia renda mais e possa ter mais tempo para fazer o que a gente também goste mais, né? Possa também ter mais contato com pessoas que são importantes para a gente, ter mais conversar, né? Com quem a gente gosta, enfim. É ter mais tempo para outras coisas que não só as tarefas, né? Quando a gente organiza as tarefas, me parece que dá tempo para fazer aquilo que não é tarefa, né? Dá tempo para fazer aquilo que nos dá prazer, assim. Né? Então, que na verdade a procrastinação cobra esse preço, né? Que fica sempre na volta de alguma coisa e o sofrimento fica na volta de estar fazendo alguma coisa, mesmo que seja algo que a princípio era para dar prazer, tá causando sofrimento. Né? Porque tá cobrando o preço de não estar fazendo aquilo que deveria fazer. Né? Então, isso também é uma sugestão que eu dou, que é, caso vocês escolham não fazer alguma tarefa naquele momento, escolham mexer no Instagram, ou ligar para amiga, né, ou brincar com um bichinho de estimação, escolham fazer e estejam inteiros, então, fazendo aquilo. Né? E, bom, agora eu vou, esses 30 minutos eu vou brincar com o meu cachorro. Né? Tá bem, então, mas escolham sem sofrer. Né? Porque senão o preço vai ser alto, porque vocês vão estar brincando, jogando a bolinha
Então, mas eu tinha que estar estudando, eu tinha que estar não sei o quê, eu tinha que estar fazendo aquilo. E aí não tá nem brincando com o cachorro direito e não tá fazendo que tinha que estar fazendo, assim. Então, é poder, né, escolher. Bom, eu estou escolhendo não fazer a minha tarefa neste momento, então é bom, eu vou brincar com o cachorro inteiro, não vou fazer pela metade. Eu acho que isso é uma das coisas bem importantes, assim, porque senão é tudo sofrido e o preço acaba ficando muito alto nesse sentido. Muito alto mesmo. Porque assim a gente não realiza nenhuma das duas atividades, né, Ana? E não se Exatamente. pia, e ainda fica se punindo o tempo inteiro, assim, né? Não Exatamente. não tô fazendo. E aí, assim, a gente vai ficando mais ansioso, né? Uhum. Mais ruminativos, de teor negativo, pensando sobre a gente. Então, sim, isso que tu está trazendo é super importante, assim, porque se validar, né? Então, bom, resolvi não fazer essa atividade que eu precisava agora e vou estar inteiro aqui, mas também não ficar se punindo, né? Por não estar fazendo aquela atividade, assim. Ou então, realmente, eu preciso parar de brincar com meu pet e eu vou lá fazer isso que eu tenho que fazer para eu não ficar me punindo, então. Mas achar uma maneira de lidar com essa situação que não venha a trazer somente uma sensação de prejuízo, assim. Exatamente. Que essa é a ideia. Não. Uhum. Porque a procrastinação, ela cobra esse preço alto, como tu disseste, e aumenta muito a ansiedade. Né? Porque daí, e esses pensamentos né, de ruminação, de que não estou fazendo, deveria estar fazendo, e isso gera muita ansiedade. Né? E o preço acaba sendo muito alto, com certeza. Né? E acaba gerando um prejuízo que depois, em termos emocionais, são muito altos. Né? E que vem com o tempo, né? Imediatamente eles não aparecem. Uhum. Eles acabam, é uma ansiedade que vai se acumulando, e depois acaba estourando de formas, né, mais expressivas da ansiedade. E até dentro dessa questão da própria regulação emocional, né? Quando às vezes está muito difícil fazer uma tarefa e vocês estão percebendo que estão adiando muito as suas tarefas, estão procrastinando muito, eu, a gente sugere e tem alguns vídeos também na nossa página do Instagram sobre técnicas, né, de respiração e de relaxamento que facilitam, né, às vezes até para poder entender o que está acontecendo, o que está precisando adiar tanto as coisas, né? O que está causando até uma ansiedade para precisar adiar tanto as coisas, né? Então, senta, respira, né? E tenta fazer a tarefa. É porque a tarefa é chata, é porque tá difícil de fazer, é porque a tarefa me incomoda, né? É porque eu não gosto de fazer aquilo ali, é porque vai dar trabalho, mas poder entender por que tá procrastinando, né, às vezes facilita o processo de, bom, eu preciso fazer essa roda girar, porque igual aquilo vai ficar me incomodando. Né? E poder fazer muitas vezes uma técnica de respiração simples, né? Que até já, aqui no próprio Instagram também já falei sobre ela, né? Que é inspirar contando até 4, segurar contando até 2 e expirar contando até 6. Fazer isso algumas vezes, né? Prestando atenção na respiração e depois tentar fazer, né, aquilo que vocês estão procrastinando. Né? Que é uma técnica que a respiração, a oxigenação é um calmante natural do organismo que já nos coloca em ação para aquilo que precisa. Né? E não em fuga, que é o que a procrastinação nos faz também.
pessoal, eu não sei se vocês querem nos perguntar alguma coisa, se tem alguma coisa, se está confuso o que a gente está falando, se está claro. Vocês estão se identificando com o que a gente está trazendo, assim? Pensam que acontecem por aí também? Se faz sentido, se não faz, se vai ajudar essas sugestões que a gente está dando, se não vai. Claro que vocês vão vendo também os benefícios disso, conforme também vai virar prática, né? Não não está se colocando, né, em prática, porque as aulas não começaram. Mas a ideia é que veio um ok ali, tá ótimo. A ideia é que também, conforme vocês vão, né, se alguém comece a sentir mais dificuldade para se organizar, comece a ver que passou 2 semanas de aula, né, veio a terceira, não está se organizando, né, procura o núcleo de apoio, a gente, né, faz um trabalho específico, né, de organização com vocês, né, não deixem acumular, né, não deixe passar metade do semestre para nos procurar. Logo que vocês perceberem que está difícil, nos procurem, ou mesmo antes, já tem gente que, acho que eu preciso de organização, né, de ajuda para me organizar. Então a gente já está, né, auxiliando alguns alunos, né, para organizar a sua rotina de estudos. Né. Mandem um e-mail para nós, que é np.ufexpa.edu.br. Essa live chegou no momento perfeito. A gente procurou, né, colocar ela nesse pontinho que foi um pouquinho antes de começarem as aulas para dar um start, né, mais ok para todo mundo. Lembrando que ela fica gravada no Instagram, dá para voltar a qualquer momento que precisar. E de novo, né, se vocês perceberem que tá difícil a organização, entre em contato com a gente, que a gente senta, e tudo isso que a gente está falando aqui de organização, a gente senta e faz individualmente com vocês. Né? Pode, Ou se inclusive, tu... né, Ana? Desculpa, não escutei, Diana. Pode, inclusive, ajudar a montar a rotina, né? A rotina de estudos, enfim, bem em termos práticos. Isso, exatamente. Então, que facilita para vocês, né? Ai, que bom, que bom. Que quanto, né, antes vocês conseguem se organizar, mais fácil vai ficando também o semestre, mais fácil vai ficando a rotina. Tá bem, pessoal, acho que a gente já tá chegando no horário, daqui um pouco o Instagram nos manda embora. Amei as dicas, vou colocar em prática, principalmente exercícios de respiração. Que bom. Também tem... Que legal, isso aí ajuda bastante. Antes, muitas vezes, de estudar, senta dar uma respirada, já vai fazer diferença. Tá bem, pessoal, a gente super agradece a presença de vocês. Obrigada pelo retorno. Que bom que as sugestões ajudaram. Lembrando, nos procurem se precisarem de ajuda, porque a gente sabe que às vezes se organizar parece que é simples, mas quando vê dar uma embolada. Então não deixem para depois para nos procurar. Não procrastinem se precisar. A gente está por aqui. Tá bem, pessoal, fiquem bem, então. Um beijo para todo mundo. Então, tá. Agradeço a participação de vocês. Que bom, Ana, estar aqui contigo de novo, assim. E que bom saber que as lives estão sendo úteis nesse sentido, porque é pra gente estar um pouco mais perto, assim, né? E tal com vocês também. Não procrastinem a organização de vocês, assim. Contem conosco para poder ajudar. Um grande beijo. Até breve. Beijos. Boa semana. Beijo, gente. Boa semana. Tchau, gente. Até. Até.